convidado deste Veja Entrevista é o padre Ubaldo Steri. Ele nasceu na Itália, na Sardenha, mais precisamente, e é diretor desde 1987 da Caritas Arquidiocesana de São Paulo. Também é membro titular do Conselho Nacional para Refugiados e é membro do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados. Evidentemente, vamos tratar do tema refugiados. Padre Ubaldo Steri, o senhor já disse que é padre aos domingos, né? Como estamos conversando durante a semana, só o Baldo. Então vou me dar essa liberdade. O senhor trabalha com refugiados desde quando aqui no Brasil? Aqui praticamente desde 87. 87. O Brasil e São Paulo trabalhavam com refugiados há mais tempo, mas quem acompanhava esse problema era a Comissão Justiça e Paz, porque os refugiados daquele período não eram reconhecidos no Brasil durante a ditadura. O governo não dava o refúgio. Não dava refúgio. Tolerava, mas eles não tinham documentação. Então a assistência necessária e prioritária era mais assistência jurídica. Isso durante a ditadura? Durante a ditadura, até os anos 80, 85. Depois, então, terminada esta fase, que foi a época dos refugiados do Chile, do Peru, da Argentina. Então passaram aqui milhares de refugiados que eram acompanhados, eram solicitantes de refúgio, eram acompanhados ou encaminhados para um terceiro país, ou acompanhados aqui mesmo, clandestinos, indocumentados, para trabalhar, para sobreviver de qualquer forma, né? Quando terminou esta fase, então quem era responsável disso, que era o cardeal Dom Paulo Evaristo Arnes, né? Que por causa desse trabalho até ele em 85 recebeu o prêmio Nansen, que é o maior prêmio de honorificência do Alto Comissariado das Nações Unidas, Sei. Pelo apoio, pela defesa dos refugiados. Então o refúgio se tornou mais um problema social e de integração, e não mais somente jurídico. E juridicamente o governo, depois de 85, 87, mais ainda com a Constituição de 88, começou a aceitar, a acolher. E quem dava este título era o Ministério da Justiça, a Divisão de Estrangeiros. E dava aqueles que nós indicávamos, a Caritas, junto com o Alto Comissariado das Nações Unidas. Então esse foi, nesse período, então, que passou para a Caritas. O que é um refugiado? Qual é a definição do refugiado? O refugiado é toda pessoa que sai de seu país, busca cidadania num outro país, por motivos de fundado temor de perseguição, por causa da ideologia, por causa de motivos sociais, por causa até de religião. Não é só perseguição política, perseguição religiosa. Também pode ser isso. Quer dizer, é importante que haja fundado temor de praticamente ameaça de morte. E a lei brasileira acrescentou, ampliou um pouco mais isso, acolhendo como refugiados também as vítimas de situações de violência generalizada. Por exemplo? Onde há uma convulsão social, onde há abusos, onde há formas de ditadura mais ou menos marcadas ou mais ou menos evidentes, né? Mas a violência geral, então, é realmente perigo de morte, dificuldade de sobrevivência. Por exemplo, os haitianos que vivem essa situação presente, eles podem reivindicar o status de refugiados? No momento não. Eles reivindicaram até 2004, quando havia realmente guerrilha, havia confusão, guerra civil, aí sim. Atualmente não haveria motivo de refúgio. Podem solicitar, mas aí é analisado caso por caso se realmente a pessoa, naquela situação, naquele local específico, realmente teve ameaças devido à situação social ou política. Agora, eles teriam direito a outro tipo de assistência, né? Qual? Que é aquele problema que se fala das migrações forçadas.
Então, refugiado é imigrante forçado, mas não é o único. Refugiado e imigrante forçado até privilegiado porque há uma lei internacional, a Convenção de Genebra de 51, que protege e institui o refúgio. E tem 190 países que acolhem, que assinaram esta convenção. Então, que dão proteção, dão cidadania e apoio àqueles que foram vítimas, que fugiram de uma situação de perigo. Agora, os outros migrantes que são forçados a migrar porque não tem como sobreviver, ou pela fome, pela miséria, exemplo, ou pela AIDS, a doença na África, que são milhões de pessoas, esses não têm um instituto de refúgio, nem de proteção, nem internacional, nem nacional. Portanto, a lei precisa ser modificada. Portanto, precisaria que as Nações Unidas, em primeiro lugar, também considerassem isso, desse uma proteção maior. Há uma política genérica de apoio às migrações, mas nós estamos vendo na Europa como é um conflito, é uma briga generalizada, até na Itália, nesses países que foram também origem de tantos migrantes, agora não estão aceitando outros migrantes na casa deles, né? Então esses mereceriam também uma proteção, uma legislação maior, uma política de benefício, porque os problemas, seja do refúgio político, social, seja migração forçada pela miséria, fome, tem origem, afinal, em problemas criados pelos países ricos, como na África, as colônias, em outras áreas da Ásia. Entre aspas, é a vingança do colono, né, do colonizado. Praticamente eles exploraram, mas não deixaram nenhuma condição. Tanto que a política atual seria de convencer os governos a não esperar que a turma venha porque está morrendo de fome, mas que as empresas, os países vão até lá, implantando lá indústrias, comércio, educação, para que eles possam sobreviver lá. Esta é a primeira parte da entrevista com o padre Ubaldo Steri. Estamos conversando sobre refugiados.